5 vezes em que a geopolítica interferiu na Libertadores. Fala galera do Que História, beleza? O papo de hoje é sobre Libertadores e sobre geopolítica e quando uma interferiu a outra. Vamos falar sobre 5 vezes em que os acontecimentos extracampo referentes à política e à situação social dos países acabaram interferindo no resultado da Libertadores. Número 5, e bem recente, a Libertadores Feminina de 2019. Ela foi realizada no Equador e a situação de instabilidade política e social pela qual o país passava parecia não ser um problema para a Conmebol levar a principal competição de futebol feminino do continente para Quito. Mas, ao contrário do que a confederação achava, foi um baita de um problema. As manifestações da população equatoriana contra a política de subsídios feitas pelo governo do Equador gerou uma tensão enorme e confrontos com a polícia em diversas manifestações pelo país, o que fez com que a Libertadores Feminina tivesse os seus jogos interrompidos ainda na fase de grupos. O decreto que retirava os subsídios fazia parte de um acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para obter um crédito de 4,2 bilhões de dólares. Com as manifestações lideradas por movimentos indígenas, o Equador chegou a ficar em estado de exceção e o governo transferiu a sede de Quito para Guayaquil. Após um acordo em que o governo acabou aceitando as exigências dos manifestantes, a competição voltou a ser realizada e o título foi conquistado pelo Corinthians na final brasileira contra a Ferroviária de Araraquara. Número 4, o Super Clássico em Madrid, que coisa horrível, meu Deus, fizeram uma final entre Boca e River na Libertadores, no Santiago Bernabéu. Até hoje, isso é motivo de pânico e desespero para quem gosta de futebol, mas a questão é um pouco maior do que parece. O jogo em si foi o caos e a calamidade desde o início, não tinha como isso dar certo. O jogo entre Boca e River quase não aconteceu na Bombonera por causa da chuva e não aconteceu no Monumental por causa de emboscadas de torcedores do River contra o ônibus do Boca Juniors que feriram jogadores e torcedores. O acontecido gerou a demissão do secretário de Segurança de Buenos Aires e as autoridades do país chegaram a cogitar que o ataque poderia ser uma retaliação dos Barra Bravas do River Plate à prisão de Héctor Godoy, um dos seus líderes. Ele, que foi solto às vésperas da decisão, negou as acusações. Com a situação complicada em Buenos Aires e sob o argumento de falta de segurança para a realização do jogo na Argentina, a Conmebol entrou, como sempre, em um leilão para escolher a sede da final. O Catar chegou a se candidatar para receber o Superclássico e acabou que o mais bizarro foi decidido. A final foi para a Espanha. A final acabou sendo em Madrid, no Santiago Bernabéu, Espanha, um total contrassenso com o próprio nome da competição. Número 3, H1N1 e os times mexicanos na Libertadores de 2009. Isso mesmo. E em 2009, o México passava por uma pandemia de H1N1, que ficou conhecida como gripe suína. E a competição da Libertadores, que acontecia mais ou menos na mesma época do caos, teve como 2 dos seus classificados para as oitavas de final as equipes do Chivas Guadalajara e do San Luis do México. Aí a confusão estava armada. O São Paulo negou-se a enfrentar o Chivas Guadalajara em terras mexicanas e o Nacional do Uruguai também rejeitou a hipótese de viajar ao México para enfrentar o San Luis. A situação gerou um mal-estar quase diplomático e como os times brasileiro e uruguaio não aceitaram jogar no México, alegando risco de saúde, a Conmebol propôs retirar o mando dos times de lá, enfurecendo as equipes e a Federação Mexicana. Ela tentou levar as partidas para o Uruguai após Colômbia e Chile terem se recusado a sediar os eventos, mesmo com a Federação Mexicana dando garantias sanitárias de realização do jogo.
Assim, alegando descumprimento do regulamento, os times daquele país abandonaram a competição. No fim, para acalmar os excluídos da edição anterior, em 2010, a Conmebol acabou colocando São Luís e Chivas direto nas oitavas de final da competição. Para o Chivas foi até uma bela de uma ajuda, pois o time chegou à final quando perdeu para o Internacional. Número 2, o Colo-Colo de 73, o time que parou o golpe. Isso mesmo, é um dos times mais emblemáticos da história do futebol chileno. E, como conta a história, teria sido a equipe que fez com que o golpe militar que depôs o governo de Salvador Allende fosse adiado em virtude da Libertadores e da grande campanha que o time fez naquele ano. Em 1973, o Chile passava por um forte desabastecimento de combustíveis e alimentos, uma exasperação na violência política nos dois extremos e uma infração descontrolada. Era o último suspiro do governo de Salvador Allende. Em teoria defendida no livro Colo-Colo de 73, a equipe que atrasou o golpe do jornalista Luiz Urrutia Onel, o Chomsky, a boa campanha colocolina fez com que os militares adiassem o golpe, pois uma ação naquele momento poderia comprometer a campanha do time na Libertadores e gerar insatisfação na população. Para muitos, o Colo-Colo foi o único fator que uniu o Chile naqueles tempos. Um destaque daquela equipe, Carlos Casselli, que foi artilheiro da competição, não se curvou ao regime de Pinochet após a deposição e o golpe e, perseguido, foi julgar fora do país após ser excluído da seleção chilena. No fim das contas, o Colo-Colo chegou à decisão e foi derrotado pelo Independiente da Argentina no dia 6 de junho daquele ano. Pouco mais de 2 meses depois, em 11 de setembro, o golpe acabou sendo executado. E número 1, para encerrar a lista, o famosíssimo narcofutebol. Isso mesmo, anos 80, cartel de Medellín, Pablo Escobar, fanático por futebol, lavava o dinheiro da cocaína nos clubes e no futebol da Colômbia, desde a base até as equipes profissionais. Atlético Nacional e Independiente de Medellín recebiam altos investimentos e puderam fazer grandes contratações nos períodos dos anos 90. Além disso, outros times do país, como o América de Cali e o Millonarios, também passaram a ser bancados por cartéis. O dinheiro do narcotráfico bancava também os campos em áreas periféricas do país, que acabaram formando a histórica geração dos anos 90 do futebol colombiano. Com o dinheiro da cocaína, o América de Cali foi trivice da Libertadores entre 85 e 87 e o Nacional foi campeão em 89, inclusive com intervenção do cartel na arbitragem da competição. Na semifinal contra o Danúbio, quando os árbitros Juan Carlos Bava, Abel Neco e Carlos Esposito foram coagidos antes de apitarem a partida na Colômbia, se não aceitassem o dinheiro que estava sendo oferecido para garantir a vitória do Nacional de Medellín, a vida deles estaria em risco. No fim das contas, a equipe de Medellín acabou com o título, que até hoje é alvo de suspeitas pelos rivais e até em outros países da América Latina. É isso aí, pessoal, uma listinha rápida aqui de 5 vezes em que a geopolítica interferiu no futebol na Libertadores. Curta o canal, clique no sininho para ver nossas atualizações e esses mesmos assuntos vão aparecer em breve também mais aprofundados. Valeu, galera, um abração, fiquem no canal, até a próxima.